montando o Ceará para a próxima temporada de 2026. Vou trazer aqui as minhas indicações de contratações que eu farei para o Ceará. Mas antes quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos. E aproveita e comenta aí embaixo o que você achou das indicações, das sugestões aí. Comenta aí para eu saber. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Eu vou explicar aqui como vai funcionar. Tem mais de um jogador em cada posição, zagueiros, laterais esquerdo, primeiro volante, segundo volante, etc. E cada posição eu vou listar 2. Vai ter alguns que eu vou falar bônus aí, vou colocar um terceiro jogador e tal. Mas a maioria de posição vou colocar 2. Então, vamos lá. Começando os zagueiros pelo lado direito, temos que trazer 2. Já que o Marcos Vitor não vai ficar e o Marlon também não vai ficar. Então temos que trazer 2. E as minhas indicações seriam aí o Dantas, do Novo Horizontino, o Eduardo Doma, da Chapecoense, o Nathan Pelay, Nathan Cardoso, do Cuiabá, Facundo Almada e José Villegas, 2 gringos aí. E para a posição, os meus 2 seriam o Dantas e o Eduardo Doma. Ou poderia também ser o Eduardo Doma e o Nathan Pelay e o Nathan Cardoso. Ou Nathan Pelay, Nathan Cardoso e o Dantas também, né? Então, trazendo algum desses 3 aí. Traz 2 desses 3 primeiros aí. Pô, tô satisfeito. Mas pra mim, o favorito para posição e ser titular absoluto é o Eduardo Doma, que jogou muito pela Chapecoense. Seria um pouco difícil de tirar, né? Porque Chapecoense subiu, mas não custaria tentar. E também tem aí o Facundo Almada e o José Villegas, que também poderia caber muito bem aqui. Então agora vamos zagueiros que atuam pelo lado esquerdo. Começando aí com Juan Ignácio Dias, ou João Ignácio Dias, tanto faz. Patrick, do Novo Horizontino. Fernando Álvares. Agostinho Gomes, esse cara é ambidestro, tá? E Matias Almiró. E dessas aí nós temos que trazer um. O Éder vai ficar, então eu coloco ali o Éder como reserva. Então tinha que ser um cara que fosse titular absoluto. E desses aí que eu coloquei, o que mais se encaixa nisso é 2. Claro que não vai trazer 2 que atuem pelo lado esquerdo, porque eu acho desnecessário ter 3 zagueiros que atuam pelo lado esquerdo. Então, tô contando aqui também, rapaziada, que o cara seja titular, porque provavelmente o William Machado vai estar de saída. Talvez quando eu tô postando esse vídeo aí já seja oficializada a contratação do Machado por Mirassol. Espero que ele não saia e assim nós fiquemos despreocupados nessa posição de zagueiros que atuam pelo lado esquerdo, tá? Assim eu espero. Então aí, os meus 2 que seriam, era o Patrick, do Novo Horizontino, e o Juan Ignácio Dias. Então trazendo algum desses 2 aí seria muito bom. E também fica aí os créditos, também o bônus, né? Como eu falei, Agostinho Gomes também. O cara aí ambidestro, seria bom ali na saída de bola. Agora, lateral esquerdo, vamos lá. Não vou trazer sugestão de contratação laterais direito, porque já temos 2 para essa função, que é o Rafael Ramos e o Alex Silva. Então não tem para que eu trazer aqui indicações para essa posição. Vamos lá. Temos que trazer 2 laterais esquerdos. O Matheus Bahia não vai ficar. Nicolas também não vai ficar, ainda bem. Então, para essa posição, os meus nomes seriam o Rodrigo Insua, Braia Cufré. Mano, esse nome é muito estranho. Braia Cufré. A palavra Cufré é estranho, né? Mas é isso. Ignácio Guerrico e Andrés Melli. E dessas aí, os meus favoritos para a posição, 2 laterais esquerdos, seria o Rodrigo Insua. Pô, o que esse maluco joga é brincadeira, irmão. Pô, bota skill deles aí. Skill dele, na verdade, até falei errado. Skill dele aí no YouTube. Cara, você vê ele fazendo um gol fora da área, um golaço, gol de falta, assistência. Pô, o maluco é muito bom. Bom ofensivamente, defensivamente. E eu tava olhando as estatísticas dele, são muito parecidas com o do Matheus Bahia. Então, só que ele é um lateral muito mais ofensivo que o Matheus Bahia. Tem gols, né? Diferente do Matheus Bahia. Então, eu queria muito. Esse cara era titular absoluto aqui, tá? Mesmo o Matheus Bahia estando aqui, por ser uma baita sombra pro Matheus Bahia. Baita sombra mesmo. Se o Matheus Bahia ficasse, que o Matheus Bahia abrisse o olho, tá? Porque o que esse cara joga de bola é brincadeira. E o outro, pra mim, seria o Andrés Melli. Cara, essa posição aí,
vindo esses dois laterais esquerdos, o Andrés Melo e o Rodrigo Insua, pô, tava satisfeito. E como vocês podem ver, laterais esquerdos são tudo estrangeiro, tudo argentino. Então, esses aí seriam meus dois favoritos. Também poderia caber o Guerri com o Cufré, não sei. Mas os meus dois, para a posição, seria o Rodrigo Insua e o Andrés Melo, tá certo? Então, vamos lá. Volantes, camisa 5, vou trazer aqui para vocês. E começando com Ciro Rosané, Agostinho Nadruz, Lautaro Rios, Ronaldo do Internacional e Kevin Gutierrez. E para a posição que eu acredito que o Ceará só vai buscar um volante camisa 5 para disputar com o Dieguinho, só vai ser um. Provavelmente o Richards vai ficar. Então aí eu vou colocar 2, já que o Ceará tem o costume de não oficializar a contratação assim, né? Normalmente demora muito a fechar. Para mim seria ou Ciro Rosané, também o Ronaldo do Internacional, pô, seria muito bom também. E o Agostinho Nadruz. Pô, esses 3 aí, trazendo algum desses 3 aí tava muito bom. Muito bom mesmo. Eu coloquei 3, era pra falar 2, mas é isso. Mas dessa lista aí, cara, trazendo um, eu estaria satisfeito. Estaria mesmo, porque, pô, tem que ter aquele volante argentino, tá ligado? Pô, normalmente volante argentino é muito chato, dá carrinho, tá ligado? Veste a camisa mesmo, com raça e tal. Pô, eu queria ter um volante argentino assim, pô, pitbull. Seria incrível, box to box ali, pô, pancada. Tu é doido, é muito bom, meu, jogador assim. Então, é isso, bora pra segundo volante agora. Segundo volante é o seguinte, rapaziada. Provavelmente o Zanocelo vai ficar. O Ceará tá bem encaminhado aí pra fazer a compra do Zanocelo. Então, o Zanocelo ali eu tô colocando como titular. Então, esse cara viria pra ser um reserva. Também tem o Lucas Lima, né? Que não jogou muito quando foi contratado, que pode atuar de segundo volante. E eu acredito que o Ceará não vai procurar essa posição, mas mesmo assim eu tô trazendo, porque seria interessante trazer o seguinte segundo volante, Netinho. Pô, o que esse cara joga de bola é brincadeira. Golaço fora da área, contra o Santos, contra o Corinthians. Pô, joga muito. Eu queria muito o Netinho ali para ser uma sombra do Zanocelo. E temos que ter volantes ali que realmente façam sombra, né, aos seguintes jogadores, Zanocelo, Dieguinho, porque volante costuma tomar muito cartão. Então, desses aí eu traria o Netinho, também o Breno Lemos caberia muito bem também. O Adrian Sanches teria, né, que comprar e tal, então seria um pouco arriscado, então ficava ali como terceiro, né. Mas o meu favorito aí seria o Netinho. De segundo volante, só vou trazer aqui um, né, que seria prioridade, seria o Netinho. Pô, jogou muito também essa Série B pela Ferroviária. Agora, vamos seguinte. Pra meia. Calmou. Pronto. Meia, o Ceará só vai ficar com o Vina. O Mugni, né, acertou com o Mirassol. E assim, o Ceará tá em conversas para acertar com o Matheus Frias. Se vier, vai ser uma baita contratação. Vamos ter 2 meias de extremas qualidade no elenco. E assim, talvez o Ceará, que nem o William Machado eu falei, né, assim, talvez o Ceará já tenha acertado a contratação quando eu tô postando esse vídeo, espero que acerte mesmo. Mas caso o Ceará não acertando, o Ceará tem que trazer um meia, obviamente, né. Tem o Matheus Araújo, mas, cara, pra mim tinha que trazer outro meia também pra brigar ali pela posição. Também tem o Melk. Tem o Melk da nossa base, porque aquele moleque joga de bola é brincadeira. Mas mesmo assim, o Ceará fazendo uma contratação para ser ali uma sombra do Vina, o Ceará tem que subir o Melk também, para dar oportunidade ali pro moleque, principalmente no cearense. Pode ser muito bem uma venda futura aí para o Ceará. O meu favorito seria o Matheus Friso. Também tem o Danielzinho que joga muita bola. E o Matias Palavecino. Esse daí seria um pouco mais difícil de trazer, né? Porque tem muita proposta, destaque. E o Agostinho. Mano, por que eu tô com tanto Agostinho na cabeça? Alex Zapata, de 30 anos, né? Tem um contrato até 2026. E seria um empréstimo. Os que estão com a estrelinha, asterisco, como você prefere falar, seria ou empréstimo ou compra, tá certo? Então o Danielzinho, como por exemplo, Danielzinho e o Alex Zapata teria que ser um empréstimo ou comprar. Então é isso. O meu para posição aí, os favoritos seriam o Matheus Frias e o Danielzinho. Então vamos lá para ponta direita.
Ponta direita é o seguinte, eu queria muito um ponta direito canhoto, estrangeiro. O que faltou para nós essa temporada na Série A. O Ceará até buscou, né, o Brian Ramires, que eu queria que esse cara tivesse vindo, era brincadeira, mas infelizmente não foi feita a contratação. E está aí os jogadores que poderiam caber aqui no Ceará. Tem o Nicolas Rodrigues, de 21 anos, que joga muita bola, tem umas características muito parecidas do Eric, drible, um V1 e tal, bola longa. Juan Córdoba, Matheus Serafim, que foi especulado aqui, mas era mentira, Matias Segovia e Thiaguinho do CRB, que tem um contrato até 2027, então teria que ser um empréstimo. Assim também do caso do Nicolas Rodrigues, do Juan Córdoba, né? Então, assim, eu traria 2 pontas direitas, que para mim seriam Nicolas Rodrigues e Matheus Serafim. Esses seriam os meus 2. Ou poderia ser o Juan Córdoba e o Matheus Serafim. Também tem o Segovinha, que é um jogador de drible, mas o Segovinha eu não vejo aquele cara para ser um titular absoluto. Já o Nicolas Rodrigues, o Juan Córdoba tem mais essa possibilidade. Não desmerecendo o Matias Segovinha. Se ele viesse, seria boa demais. E assim, o único ponta direito que é destro, que eu coloquei nessa lista, é o Matheus Serafim. Então, para mim, o Matheus Serafim tinha que estar no elenco, seria ali um reserva e tal. O Nicolas Rodrigues, o Juan Córdoba, o Thiaguinho seria ali uma forma de um empréstimo, que eu acho que seria muito difícil também, né? O CRB é um empréstimo concorrente direto. Então, se o Ceará quisesse, o Thiaguinho teria que fazer uma compra, né? O que eu acho que não é muito caro. Mas mesmo assim, o Nicolas Rodrigues, o Juan Córdoba, poderia muito bem caber um empréstimo, que não são jogadores tanto utilizados nos seus respectivos clubes, né? Então, acho que o empréstimo aí caberia muito bom. O Nicolas Rodrigues e o Matheus Serafim seriam excelentes aqui no Ceará. Agora, vamos para centroavantes. É um tema um pouco polêmico, mas é isso. E os seguintes centroavantes estou trazendo aí para vocês, que é o André Luiz. Esse cara joga ao lado do Saldo Mineiro, né? Censura se eu tiver errado. Mas, pô, ele é amigo só do Saldo Mineiro lá no clube e tal. Pô, o Saldo Mineiro poderia fazer a ponte pra ele vir pra cá, tá? Poderia fazer a ponte, pô, vai jogar lá no Ceará, uma torcida de massa, a torcida vai te abraçar, Ceará e tal. Pô, deveria, cara. O Saldo Mineiro fazer a ponte aí pra ele vir pra cá e tal. Seria bom demais, já que o Saldo Mineiro não vinha. Fazia a ponte aí pro amigo dele vir pra cá e servia uns golzinhos pra nós e nós conseguimos acesso. Pô, seria incrível. Nós agradeceria aí o Salo. Tem o outro também, o Mastriani, Renzo Lopes, do Vitória, Rodrigo Contreras, Stefan Pina. Cara, esse maluco tem 2 metros, Stefan Pina. 2 metros, tá? 2 metros. Mas o meu favorito pra posição aí de centroavante só viria que o Ceará traga que seja um centroavante de experiência, né? Seja mais habituado na função, já que temos o Lucas e o Guilherme para fazer sombra ali a posição. Se bem que o Guilherme pode atuar também às vezes de ponta, mas não é a posição de origem dele. Então vamos lá, para mim seria o André Luiz. Pô, é um centroavante assim, que eu gosto muito, você vê o skill dele e tal, centroavante de força. Também teria o Gustavo Mastriani. O Mastriani seria muito bom aqui também. O Atlético Paranaense não tem interesse na contratação dele. Então, assim, seria bom também o Mastriani aqui, seria um empréstimo, né? Assim, o mesmo caso também do Renzo Lopes, seria muito bom aqui. Até tem uma informação aí do Vitória que o Vitória não emprestaria jogadores por esporte e tal, emprestaria para o Ceará. Pô, se emprestasse aí seria bom mesmo. Eu queria o Claudinho do Vitória aqui, mas o Ceará já fechou com o Alex Silva, então esquece, não tem como mais trazer a lateral direito, porque até então acho desnecessário 3 laterais, a não ser se o terceiro lateral fosse um da base, né? Então, também o Renzo Lopes aí caberia muito bem aqui, Rodrigo Contreras seria um empréstimo, Stefan Pino também seria empréstimo, e assim também o Mastriani, né? Mas pra mim o favorito pra posição seria o André Luiz, seria muito bom ter ele aqui. Agora ponta esquerda, agora sim, ponta esquerda eu tô um pouco ainda em dúvida como vai ser, já que o Fernandinho e o Pedro Henrique vão manter. Será que o Fernandinho vai ser colocado para ponta direita ou o Pedro Henrique vai ser recolocado para ponta direita?
ou os dois podem se manter na ponta esquerda, né? O que para mim deveria ser o ideal e buscaria ali 2 pontas direita. Então, como eu não tenho a certeza disso, estou trazendo aqui sugestões de contratações de ponta esquerda, que tem o Maurício Garcês, que seria por empréstimo, cara, jogou muita bola no Paysandu, ele é do clube do Avaí, né? Então teria que fazer ali, desembolsar uma grana, até, porque também o Avaí não emprestaria ele para um concorrente direto. Então, dependendo ali do valor, seria interessante trazer o Garcês. Também tem o Fabinho, do América Mineiro, que não fez uma boa temporada. E tem o Carrique Ferrari, do Corinthians, um jogador muito promissor de drible e tal, assim, não é tanto utilizado lá no Corinthians. Então, seria interessante também ter ele aqui. E o Santiago Mosquera, da Colômbia, jogador com contrato serrano, mas o meu favorito aí, já se o Ceará, né, na verdade, se o Ceará não trouxer, se o Ceará, até me confundi, cara, se o Ceará colocar algum dos pontos esquerda para a direita, o meu favorito aí para a posição seria o Garcês, mas visando que o Ceará não vai trazer um jogador por compra, além do Zanocelo, né, que é uma aposta, assim, o Ceará não vai comprar um jogador na Série B que seja uma aposta. O Zanocelo já é uma certeza ali, vamos que dizer. Então, pra mim aí, o favorito seria o 2 aí. Tem o Fabinho, o Carrique. O Carrique seria por empréstimo, né? Então, poderia aí caber muito bem o Carrique, o Santiago Mosquera, mas o meu favorito mesmo seria o Fabinho. Então, inclusive o Fabinho já foi até especulado aqui esse ano para jogar a Série A, o que eu achei horrível. Pô, pra uma Série A não acho muito bom, mas pra uma Série B, ok, excelente. Mas pra Série A não dá, né, irmão? Então, vamos lá. Agora, como ficaria o elenco? O elenco do Ceará pra mim ficaria assim, das seguintes posições. Tem gente que quer outro goleiro, o que eu discordo. Pô, esse vídeo vai ficar muito longo. Tem gente que quer outro goleiro, ir atrás de outro goleiro. Pô, eu discordo um pouco. É uma posição assim pra mim que tá um pouco, vamos que dizer, não despreocupada, mas que não tem tanta necessidade de procurar. Pô, o Bruno fez uma ótima Série B em 2024. Teve umas falhas nos últimos jogos da Série A e todo mundo já tá querendo colocar a cabeça dele, tá ligado? Querendo cortar a cabeça do cara. Mas assim, eu continuaria com o Bruno e com o Richard também. Então, daria mais uma oportunidade pro Bruno, dependendo da como faria o campeonato dele. Nós subindo, aí sim, né? Se ele foi ali mal e tal, o Richard pegou a vaga dele, aí teria que trazer outro goleiro. Mas por enquanto, pô, eu ficaria com o Bruno aí. Bruno aí pra mim ainda é titular. E é isso. Quem discordar, beleza, respeito a tua opinião. Agora, na lateral direita ficaria Ramos e Alex Silva. Pra mim o titular seria Ramos, Doma e Dantas. Ou poderia ser o Domas e o Nathan Cardoso. O Doma pra mim viria como titular, tá? Patrick e o Éder. Eu tô colocando o Patrick como titular porque eu tô pensando aqui que o William Machado vai sair, né? Do jeito que essa diretoria é. Mas eu espero que o William Machado fique. Aí não precisa trazer nenhum um zagueiro pela esquerda. Lateral esquerdo seria o Insua, o meu titular. E o reserva seria o Melly. E tem especulação aí até do Dieguinho sair. Eu espero que isso não aconteça. Mas vamos colocar que o Dieguinho não saia. Dieguinho não saindo, pra mim o reserva é o Rosané. E se o Dieguinho sair, tem que trazer 2. E pra mim seria o Rosané e o Ronaldo do Internacional, um empréstimo. Mas é isso. Segundo volante, Zanocelo titular. E ali sombra pro Zanocelo, Netinho e Lucas Lima. Meio ofensivo, meio atacante seria o Vina titular. E o Friso ali, uma baita sombra pro Vina. Então seria ali uma disputa muito boa, né? Agora no ataque, seria Nicolas Rodrigues pela ponta direita. Nicolas Rodrigues, né, o colombiano, titular. E o reserva, Matheus Serafim. Centroavante, André Luiz, titular. E o reserva, Luca. E na ponta esquerda, titular, Pedro Henrique. E o reserva, Fernandinho. Então eu coloquei os 2 jogadores que o Ceará decidiu manter, o Pedro Henrique e o Fernandinho, na ponta esquerda, tá certo? Então, esse seria o meu Ceará ideal para a próxima temporada. E, cara, olhando pra esse time, pô, esse time tinha uma tranquilidade de conseguir um acesso, cara. Uma tranquilidade mesmo. Então,
É isso, rapaziada. O vídeo ficou muito longo. Então dei um pouco minha opinião sobre cada jogador. Não foi todos, mas o que eu conheço ali, cada jogador, eu falei um pouco. Então é isso. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu.